Eu chamo o professor Dr. Rafael Deminici, que vai falar sobre atividade física e câncer. O professor Rafael é graduado em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício e Nutrição, mestre e doutor em Ciências Médicas. O professor realizou também estágio pós-doutorado no Laboratório de Nutrição e Metabolismo da USP e também no Laboratório de Bioquímica do Exercício da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Atualmente é professor do Departamento de Educação Física da UEL, é coordenador do nosso programa de pós-graduação em Educação Física associado ao UEL-UEM, líder do Laboratório de Bioquímica Integrativa e do exercício da UEL, onde desenvolve diversos trabalhos de ensino, pesquisa e também extensão em bioquímica aplicada ao exercício e à nutrição, com ênfase no metabolismo de exercício, radicais livres, antioxidantes, aplicado ao transtorno de doenças que causam perda da massa muscular, em especial o câncer e HIV/AIDS. O professor coordena, né, um projeto aí de ponta bastante importante, que é o programa Correndo contra o Câncer, que é pioneiro aí na área do exercício físico para pessoas que têm ou que tiveram câncer. Professor Rafael, muito obrigado. Você tem 20 minutos. Obrigado, Denilson. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Obrigado à comissão organizadora pelo convite e também pela oportunidade de colocar todos os professores do departamento juntos, trabalhando. Parabéns pela iniciativa. Eu me sinto muito feliz em ver todos os professores aqui juntos. Tenho que dizer para o professor Edilson que ele estava indo tão bem, só falhou no último slide, ao falar que o Palmeiras tem um campeonato mundial. Você estava indo bem, Edilson? Poxa, pelo amor de Deus. Bom, o Edilson ajudou muito, porque vocês vão perceber que grande parte da minha fala, quando falo de guias, o guia para essa população específica, que é a população oncológica, também traz muitas das coisas que são colocadas no guia brasileiro, o que tem gerado, inclusive, muitas dúvidas e muita controvérsia. Muitas das pessoas me procuram para perguntar quão específico é um guia, como é que trabalhar com guia. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre como o guia foi criado e um pouco da nossa experiência também com atividade física para populações oncológicas. Então, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que provavelmente muitos de vocês já sabem, mas o câncer é uma doença terrível que atualmente é a segunda causa de morte em muitos dos países do planeta e também no nosso país, e provavelmente será a principal causa de morte no Brasil e em muitos dos países do planeta. Então, esse é um trabalho publicado no The Lancet, no final do ano passado, inclusive de um colega brasileiro que trabalha na Unifesp, que mostra que as doenças cardiovasculares têm diminuído, né, a mortalidade por doenças cardiovasculares tem diminuído no Brasil, e provavelmente o câncer tem aumentado a incidência de mortalidade nos últimos anos. O trabalho ainda projeta que até 2050 o câncer ultrapasse as doenças cardiovasculares como a principal causa de mortalidade por doenças crônicas. Então, o câncer é um problema que afetará todos nós, quem tem, quem não tem. Isso porque o câncer será a doença que mais mata no Brasil e no mundo até 2050. Será um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil nos próximos anos. E o Brasil hoje já gasta $1 bilhão americanos, que é quase 1% do PIB do nosso país, com tratamento oncológico. Provavelmente isso vai aumentar e não há expectativa de que isso diminua, pelo menos as projeções dos órgãos mundiais e nacionais de que isso diminua nos próximos anos. Eu não vim aqui só falar de má notícia, eu vou trazer algumas boas notícias. A primeira boa notícia é que o exercício físico já é super importante para combater tudo isso que eu disse antes.
inclusive a mortalidade por câncer. O professor Edilson já mostrou vários trabalhos mostrando que o exercício físico e a atividade física previne a mortalidade por todas as causas. Isso também acontece na oncologia. E a notícia mais nova e uma das mais importantes, eu julgo, é que em 2022, no final de 2022, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é uma sociedade médica, disse que o exercício físico é importante e deve fazer parte do tratamento oncológico. Por que eu julgo que essa é uma informação super importante? Antes de 2022, muitas sociedades médicas internacionais, muitas sociedades científicas já tinham se posicionado a favor do exercício físico, mas esta é a primeira vez que uma sociedade médica tão grande e tão importante como essa se posiciona a favor do exercício físico, inclusive dizendo que os médicos oncologistas devem apoiar a prática de exercício físico durante o tratamento oncológico. Tudo isso aconteceu rapidamente, até 2020, até 2000, por exemplo, até o ano 2000, 2005, pouquíssima coisa tinha acontecido na área de oncologia e exercício físico, mas de 2000 para cá, muita coisa aconteceu até esse desfecho final. Eu trouxe apenas esse desfecho, eu não teria tempo para apresentar todos os trabalhos. Mas o mais interessante é que pouco aconteceu no Brasil durante esse período. E então, depois de ter a felicidade de passar uma temporada trabalhando nos Estados Unidos, quando eu voltei, eu comecei a procurar alguns colegas e provocar algumas instituições para que nós também tivéssemos uma informação importante ou trouxéssemos, nos posicionássemos em relação ao exercício físico da área de oncologia. Então, eu tenho um super orgulho de dizer que eu e alguns colegas conseguimos convencer a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e também o Instituto Nacional de Câncer, que é o órgão do Ministério da Saúde, que está no Rio de Janeiro, para se posicionar, para escrever o primeiro guia brasileiro sobre atividade física e oncologia. Ele está publicado em 2 volumes, é de graça, está disponível, vocês encontram facilmente na internet, utilizando o buscador Google. O primeiro volume fala sobre recomendações de atividade física para prevenção e controle da doença, e o segundo volume fala sobre recomendações de atividade física durante e após o tratamento oncológico. Vou mostrar alguns dos principais resultados desse material e como ele funciona para vocês. Então, como eu já disse, tenho a felicidade de ter coordenado os 2 volumes, mas é claro que tinha uma equipe muito grande, muito importante, trabalhando nesse material. E a primeira coisa que é importante destacar é que o guia é totalmente produzido em língua portuguesa, considera as particularidades do nosso país, foi construído usando uma metodologia baseada em evidência, apesar de usar uma abordagem simplificada. Isso é muito importante. O foco principal do material eram os profissionais de saúde, que a gente acha que são os principais agentes de mudança no cenário da saúde nacional. Então, o principal objetivo lá era aproximar a população brasileira e os profissionais de saúde das melhores e mais recentes evidências científicas sobre o tema. A iniciativa foi pensada e construída por um grupo multiprofissional, essa também é uma vantagem. Tínhamos profissionais de educação física, médicos, estatísticos envolvidos, e entidades públicas e privadas envolvidas. E tem como alvo principal o profissional de saúde, como eu disse, peça central na prevenção do câncer. E a gente tem lutado para que esses guias fiquem disponíveis para a população brasileira, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais e assim por diante. Então, trouxe só 2 quadros para ilustrar para vocês um dos pontos principais dos guias. O que a gente fez primeiro de evidência para mostrar para todo mundo que o exercício físico é super importante foi utilizar a recomendação de atividade física, do material que o professor Edilson acabou de apresentar, e aplicar ela na população oncológica. Então, a primeira pergunta que a gente queria responder é: praticar a quantidade recomendada de atividade física reduz o risco de desenvolver câncer, de morrer por câncer ou por qualquer outra causa? E, então, nós utilizamos os 5 tipos de câncer mais prevalentes no país, que dá quase 80% de todas as causas, todos os tipos de câncer do nosso país, e a gente utilizou uma metodologia baseada em evidência para dizer se a evidência é alta, média ou baixa. Quando a evidência é média ou baixa, não quer dizer que ele não funciona, quer dizer que ainda
existem poucos estudos, mas que provavelmente pode funcionar em algum tempo. Reparem que pessoas que não têm câncer e praticam atividade física têm em torno de 20 a 10% de proteção. O que isso quer dizer? Então, 10 a 20% menos chance de desenvolver câncer de mama, próstata, cólon, reto e pulmão. Mas os dados mais interessantes que mais chamaram a nossa atenção é que a proteção pode chegar a 45%, de 23% a 45% da mortalidade por câncer ou por qualquer outra causa. Isso quer dizer que pessoas que já têm qualquer tipo de câncer, ou pelo menos esses 5 tipos de câncer, e praticam atividade física, ou atingem a recomendação de 150 minutos por semana, e a recomendação que vocês conhecem, podem ter até 45% de proteção na mortalidade, dependendo do tipo de câncer. O mais interessante, eu estive num congresso médico há 2 semanas atrás, e o pessoal estava falando sobre medicamento, qual o tamanho da proteção que os novos fármacos têm trazido, nenhuma chegava próximo de 45%. Absolutamente nenhum chegava próximo de 45%. Outra pergunta que nós tentamos responder foi: praticar atividade física, exercício durante o tratamento promove benefícios? E aí nós coletamos os principais efeitos adversos do câncer e principalmente do tratamento oncológico na vida dos pacientes, e a gente encontrou que há uma evidência, há uma certeza alta da evidência de que o exercício físico diminui a fadiga, melhora a qualidade de vida, melhora a função física e a saúde mental. Ainda moderada a certeza da evidência que melhora a qualidade do sono, e baixa a certeza da evidência que melhora a dor e neuropatia periférica, a função cognitiva, a função sexual, e todas as outras medidas. Como eu disse, isso não quer dizer que o exercício não melhora esses efeitos adversos, quer dizer que a gente ainda não tem material suficiente na literatura para afirmar com alta certeza de que o exercício físico melhora esses efeitos adversos. Está aí um monte de material para vocês trabalharem, para quem tiver interesse. Então, para resumir o material, de maneira geral, a prática de atividade física, exercício físico durante o tratamento oncológico é seguro e tolerável e apresenta baixo risco de efeitos adversos, a certeza da evidência é alta para isso. De maneira geral, e quando possível, todas as pessoas que têm câncer devem praticar exercício físico do tipo aeróbico, de força muscular. A certeza da evidência também é alta para isso. Atividades de flexibilidade ou equilíbrio também devem ser incluídas, e a certeza da evidência para isso ainda é moderada. A intensidade das atividades podem ser, no mínimo, moderada, o que o pessoal tem ficado assustado. Tem muita gente que acha que pessoas sem tratamento oncológico devem fazer atividade física leve. A gente encontrou muito material mostrando que as pessoas toleram atividade física moderada e algumas, inclusive, de alta intensidade. Ou seja, a recomendação é que, à medida que o programa avança, sessões de maior intensidade podem ser incorporadas. E pessoas com câncer podem se beneficiar da atividade física logo que são diagnosticadas. Essa também é uma recomendação que tem deixado as pessoas um pouco preocupadas. Tem gente que acha que as pessoas devem esperar o tratamento, a cirurgia, ou algum tempo para começar a praticar atividade física. A recomendação atual é que ela seja incluída num programa de exercícios assim que saiba que tem um câncer. É claro que o ideal é que ela continue fazendo exercício, que ela seja fisicamente ativa, e à medida que descobre o câncer, continue praticando atividade física. O guia também traz uma tabela extensa e super importante falando sobre cuidados, contraindicações e motivos para interromper a prática. É claro, tudo aquilo que eu falei depende muito da situação, do momento, do tipo de tumor e também do grau de gravidade da doença. Então aqui o quadro traz algumas contraindicações, que são poucas, vocês podem perceber, e também traz recomendações específicas para a prática de atividade física para situações específicas, como anemia, caquexia, sarcopenia, e também uma tabela específica por tipos de câncer, os cuidados específicos para câncer de mama, câncer de cólon, próstata e outros que eu não trouxe aqui, mas vocês podem encontrar no guia, porque o guia está disponível gratuitamente na internet. Então, a gente termina apresentando o guia com 4 passos e uma regra de ouro para recomendar atividade física. Todo profissional de saúde pode recomendar atividade física. Eu entendo que nem todos podem prescrever, mas todos podem recomendar.
Tudo bem? Então, a atividade física é segura e tolerável, considere, claro, as particularidades do tipo da doença, considere as preferências, disponibilidade local, apropriado, e conhecer, claro, as principais barreiras para que as pessoas pratiquem ou não atividade física. Encoraje as pessoas a atingir a recomendação semanal, mesmo que ela não atinja, é importante incorporar qualquer movimento. E a principal e a dica de ouro é promova a atividade física como parte do tratamento oncológico. Essa é a ideia principal do guia. Reparem que a grande maioria das recomendações não diferem muito das recomendações do Guia Nacional de Atividade Física. Talvez os cuidados, contraindicações, são uma parte super importante do guia para quem ainda não conhece. Mas talvez o principal desafio, desde que o guia ficou pronto, e todo lugar que eu vou as pessoas ficam muito preocupadas e fazem muitas perguntas, olha, Rafael, na prática, o guia é muito difícil de ser aplicado porque ele é muito genérico. Os guias são genéricos, certo? Guias não são receitas, guias são guias. E é claro, então, que eu trouxe aqui algumas das nossas experiências, aplicando ou tentando aplicar o guia e tudo o que a gente faz no dia a dia. Então, a minha pergunta principal aqui é, na prática, como, quando, quanto e onde as pessoas que têm ou tiveram câncer vão praticar exercício físico? O que é que a gente aprendeu no dia a dia e como a gente tenta aplicar os guias? Então, tudo isso é possível porque há quase 3 anos, depois de não sei quantos anos, talvez 10 ou 12 anos trabalhando com exercício físico e câncer, só que utilizando modelos animais, a gente aceitou o desafio de propor um programa de exercício físico para pessoas que têm ou tiveram câncer. Existia naquele momento, em 2021, 2022, nenhum programa de exercício físico específico para pessoas que têm ou tiveram câncer. Tinha um programa em Sorocaba surgindo no momento. Então, a gente trouxe, além do conhecimento para construir o guia e do conhecimento que a gente tinha tido durante muitos anos de trabalho com estudos pré-clínicos com animais de laboratório, alguma coragem e uma ideia na cabeça. Foi assim que surgiu o Correndo contra o Câncer, que hoje é um programa de exercício físico para pessoas que têm ou tiveram câncer. A gente tem um super orgulho de dizer que essa é a primeira equipe de corrida de rua do país formada exclusivamente por pessoas que têm ou tiveram câncer. Então, como é que as coisas funcionam no Correndo contra o Câncer? A primeira pergunta que fazem muito para a gente é: quando pessoas com câncer devem começar a se exercitar? Então, pessoas com câncer podem se beneficiar da prática de exercício físico tão logo são diagnosticadas ou ao longo do tratamento. Então, nós também produzimos um fluxograma de benefícios e inclusão de atividade física nas 3 principais fases do tratamento oncológico, que é o pré-tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. E é claro que quanto antes a pessoa começar a se exercitar, melhor. No programa, no Correndo contra o Câncer, a gente recebe todas as pessoas, todas as fases, mas aquelas que conseguem chegar antes recebem os melhores benefícios. Quanto a recomendação de quantidade não foge do que é colocado no Guia Nacional de Atividade Física, os 150 minutos de atividade física moderada, 75 de vigorosa. Hoje a gente já sabe, assim como para a população não oncológica, 300 minutos é melhor do que 150, assim como a gente sabe também que os passos também valem contar passos, 7.000, 10.000 passos e assim por diante, mas na população oncológica é muito difícil, em muitos casos, alcançar a quantidade. Muitos deles não conseguem fazer a quantidade recomendada ou a intensidade recomendada, então a gente tem trabalhado com a maior quantidade possível até que o programa progrida e ela consiga alcançar a intensidade e volume. A gente também tem vinculado muita informação importante para estimular os pacientes, e é super importante dizer que se a pessoa consegue alcançar 150 minutos, os níveis de proteção são entre 30% e 40%, então a gente cria essas campanhas na internet para estimular as pessoas que têm câncer a praticar exercício físico. 150 minutos dividido por 7 é 22, 22 é 2% do dia de uma pessoa, para experimentar 30% de prevenção do câncer de mama, por exemplo.
Onde? Essa também é uma pergunta muito feita. Hoje a gente entendeu que os programas intra-hospitalares de exercício físico podem funcionar super bem, mas eles têm barreiras importantes, especialmente com relação à aderência dos pacientes. Muitos dos pacientes não querem voltar ao hospital para fazer exercício porque sentem o cheiro do hospital, porque veem as mesmas pessoas que viam quando estão fazendo o tratamento. Então, tem crescido muito os programas que são realizados fora do hospital, assim como é o nosso programa que promove a prática de atividade física fora do hospital. E, na verdade, o local importa menos, a não ser que seja um local que traga alguma segurança, seja agradável e, principalmente, que tenha profissionais capacitados para atender a necessidade do paciente de forma específica. O que a gente já sabe, e essa faz uma diferença enorme, a grande maioria das meta-análises já tem demonstrado que o exercício físico supervisionado é melhor do que o não supervisionado, mas é claro que a gente acredita que a supervisão não precisa ser uma barreira. Se a pessoa não tem condições de praticar exercício físico de forma supervisionada, ela também pode obter algum benefício com relação a exercícios físicos não supervisionados. E essa é a principal pergunta. Qual é o tipo de exercício? Tem, inclusive, muitas pessoas que me perguntam qual é o melhor exercício para pessoas que têm câncer. O melhor exercício físico é aquele que a pessoa com câncer deseja e seja capaz de realizá-lo. Não adianta eu falar que a natação, a musculação é melhor se a pessoa não tem onde fazer, não tem onde praticar. Então, a gente, hoje, no Correndo contra o Câncer, utiliza exercícios funcionais na pista de atletismo que tentam envolver... a gente chama de exercício multicomponente, a professora Dilson chamou de exercício combinado. Em oncologia, o pessoal tem utilizado o nome multicomponente, que me parece que é razoavelmente a mesma coisa. Nós buscamos incluir exercícios de força, capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, coordenação motora e agilidade em quase todas as sessões de exercício físico, principalmente que em oncologia funciona também. A professora disse que a força é mais importante que a massa muscular. Nós também temos encontrado que a força e a função física é mais importante do que a massa muscular. Para terminar, se funcionar, queria deixar um vídeo para vocês do nosso projeto. Tem só 2 minutos. Correndo contra o Câncer já atendeu mais de 150 pessoas. Nós atendemos hoje 50 pessoas toda semana, por semana, que praticam exercício físico conosco 2 vezes por semana. Nós acabamos de fechar a inscrição, não é, Vinícius? Na corrida do Sesc, e a gente vai participar da corrida de rua do Sesc, que vai acontecer no mês que vem, com 92 participantes. Claro que isso tudo acontece porque, por conta de muitas pessoas que participam, os alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, estagiários do projeto, também por conta dos nossos apoiadores. O Correndo contra o Câncer recebe um incentivo de renúncia fiscal através da Lei de Incentivo ao Esporte. A Copel é o nosso principal incentivador, mas recebe também o apoio de outras empresas privadas, além do incentivo de
pesquisa que com a CAPES, o CNPq e a Fundação Araucária. Muitíssimo obrigado.